Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém. Bem-vindo aí ao meu canal, você que no qual não é inscrito no canal, inscreva-se aí já e dê um likezinho aí nesse vídeo. Hoje estaremos falando a respeito de algumas linhas de pensamento, algumas filosofias que têm surgido aí nesta geração. Há poucos dias, algumas semanas atrás, um vídeo me trouxe preocupação, no qual eu vi uma jovem, diante de uma brincadeira, ela justificou, abrindo legalidade de que o jovem pode participar de festas do mundo, festas que não são destinadas ao público cristão, ao jovem cristão. E ela usou a passagem de Daniel, dizendo que Daniel ele foi para a Babilônia e lá Daniel não deixou ser contaminado. Daniel lá não deixou ser influenciado. E com isso, utilizando esta passagem bíblica, ela deixou entender de que é permitido que jovens cristãos vão a estes tipos de festas mundanas. Porém, eu achei uma comparação meio equivocada que esta jovem fez. Porque nós sabemos que comparar nós jovens, a juventude atual, com Daniel é bem diferente, o que vivemos hoje e o que os cristãos, jovens cristãos daquela época, viviam. Não que seja impossível, mas sabemos que não podemos comparar, jovem Daniel com a juventude atual. Portanto, essa jovem, ela disse que nós, estando numa festa, nós não quer dizer que nós seremos contaminados, porque Daniel não se contaminou em Babilônia. Porém, Daniel ele foi para a Babilônia como exilado, ele foi levado a cativo. Daniel ele não arrumou as malas e não foi a passeio para a Babilônia. Talvez não passasse na mente de Daniel de ir para a Babilônia. Daniel ele foi levado à Babilônia, assim como outros jovens hebreus. E claro que lá Deus honrou, usou Daniel. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz para nós termos vigilância. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se a nossa ida a uma festa do mundo for para edificação daquelas vidas, da nossa vida e do reino de Deus, eu concordo. Agora, se a nossa ida a essa festa não trazer edificação para ninguém, e se nós ali não seremos um influenciador, se nós ali não iremos pregar a palavra de Deus, se não teremos a oportunidade de falar do amor de Deus, é desnecessário a nossa ida a esse tipo de festa. Eu não estou falando de festas sociais, como casamento, aniversário. Tá? Até porque essas festas sociais, como casamento, aniversário, também tem um limite. Ao meu ver, tem um limite. Quando essa festa começa a entrar naquele clima em que traz desconforto a nós cristãos, já é a hora de dar o basta e ir embora. Então, eu, como jovem cristão, como líder de uma juventude, o meu conselho
é que nós venhamos a não alimentar essa fraqueza que há dentro de nós. Porque diante de um público, de uma festa destinada a um público ímpio, nós corremos o risco de sermos influenciados. Corremos o risco de errar, de pecar, de entristecer o coração de Deus. Então, se nós não vamos falar da palavra de Deus, se nós não vamos estar indo ali para pregar, se não teremos uma oportunidade de falar do amor de Deus àquele povo, é desnecessário a nossa ida, né? A palavra de Deus nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, cabe aí a reflexão, né, de que não tem a necessidade de nós estarmos nessas festas mundanas, tá ok? E não somente a esse tipo de pensamento, mas como a outros pensamentos. Por exemplo, hoje se tem um pensamento errado a respeito de quando se fala Deus é amor. Nós vemos inclusive muitos artistas, seja do mundo gospel ou não, dizer que tem Cristo em seu coração, que aceitaram a Cristo, que abriram o coração para Cristo. Portanto, isto basta para eles. Ou seja, eles falam de uma forma que dá a entender de que eles podem permanecer com as práticas erradas, com as práticas que entristecem a Deus, mas eles acreditam que eles são merecedores de salvação porque Cristo os ama e ele ama Cristo, e ele ama o próximo, o que basta é amor, que Deus ele é amor. Sim, eu não estou desfazendo de que Deus é amor. Deus ele é amor, ele nos amou. A palavra de Deus nos diz que Deus amou toda a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só que essa aceitação, esse amor, ele vai além, ele vai mais profundo. E o amor, ele requer mudança. Eu não consigo amar uma pessoa se ao mesmo tempo eu entristeço. Eu não consigo amar a Deus se eu não larguei a prática que entristece o coração de Deus. Aquele que ama, ele abre mão daquilo que vai contra a moral e a ética, os valores de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é extensa, ela vai de Gênesis a Apocalipse. E neste conteúdo há toda uma regra de fé, de conduta, de moral, comportamento para nós cristãos que aceitamos a Deus, que amamos a Ele. Então quem ama obedece à palavra de Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que obedecer aquilo que Ele requer para mim. O que acontece é que muitos hoje estão olhando a Bíblia somente para 1 João, capítulo 4, versículo 7. Né? Esse versículo 7 é o versículo 21, que fala sobre o amor de Deus. E nós temos esquecido de que a Bíblia ela é extensa de conteúdos. Ela é extensa, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse. Aqui nós encontramos uma listagem de regras. Toda a Bíblia ela é dotada de regras, ela é dotada de aconselhamentos, ela é dotada de formas como nós, filhos de Deus, devemos nos comportar diante deste mundo, diante desta sociedade. E Deus ele quer que nós abrimos nosso coração, que aceitamos a Ele, mas a partir desse momento em que nós aceitamos as regras que Ele exige para nós. Só que essas filosofias de vida, essas influências que têm surgido na sociedade, através de pessoas de renome, de mídia, a pessoas famosas, seja cristãs ou não, a pessoas que estão distorcendo e colocando na mente do público cibernético, do público que está ali nas redes sociais, informações com que não é necessário
eu largar as minhas práticas para ser cristão, para servir a Deus. Eu posso ir na igreja, eu posso cultuar a Deus, eu posso amar a Deus, mas eu não preciso abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Ou seja, aceitam a Deus, dizem que Ele é amor, mas estão magoando aquele que eles dizem que amam. Porque quando eu não obedeço às ordens de Deus que estão na Bíblia, não são ordens que eu estou falando aqui leando da boca para fora, não. São ordens da Bíblia. A Bíblia é dotada de regras, de comportamento. E as pessoas têm colocado a Bíblia em escanteio, de lado, não têm buscado conhecimento de quais são essas regras, essas condutas que devemos seguir, e têm aceitado aquilo que a mídia social tem lançado. Ou seja, tem jovens têm dado seus ouvidos e os seus olhos para o que essa geração tem falado através das mídias. Eles têm usado aquilo ali como formas, como regras de fé, e não têm usado a própria Bíblia como regra de fé, como regra de comportamento. Mas a Bíblia, unicamente a Bíblia é o manual de nós cristãos. Se nós queremos saber o que Deus quer que façamos, o que Deus quer que sejamos, o que Deus exige de nosso comportamento, nós encontraremos na Bíblia. Então, a partir do momento em que eu aceito ao Senhor Jesus como Salvador, a partir do momento em que eu permito que Deus entre no meu coração, na minha vida e faça a morada, eu estou aceitando as regras que a Bíblia, que a palavra de Deus impõe que eu venha seguir. Essa preocupação do que está acontecendo, dessas filosofias, desses pensamentos enganosos que estão surgindo na atualidade, é uma preocupação que Paulo, por exemplo, já tinha. Vamos ver lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, Paulo aqui ele exorta, cuidado, para que não seja escravizado, para que não seja enganado diante de filosofias baseadas nas tradições humanas e nas tradições deste mundo. Nós devemos estar baseados nos pensamentos, nas tradições bíblicas, naquilo que a Bíblia se impõe para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Então, jovem, você que está me assistindo, busque somente aquilo que a Bíblia realmente diz. Pois na mídia social há uma nuvem de informações. E isso pode trazer confusões, distorções à sua mente. Busque conhecimento na palavra de Deus. Busque conhecimento nos cultos de ensinamento de sua igreja, na escola bíblica dominical. Ali tem pessoas preparadas, inspiradas, através do Espírito Santo, a conduzir o ensinamento de Deus para a sua vida. Aqui na internet nós encontramos informações de todos os lados. Nós encontramos informações que vão se desencontrar, divergentes dos seus ensinamentos, dos ensinamentos que o seu pastor, que a sua igreja, que você aprende na escola dominical. E da própria Bíblia. Então, um aconselhamento para você, líder, que está me ouvindo. Faça rodas, de bate-papo com o seu jovem, discutindo a respeito disso, alertando a eles do cuidado com essas informações. Converse com eles, faça uma roda de conversa, de bate-papo, e passa esse alerta,
essas informações do que realmente, qual é a conduta de regra, de fé, de costumes, de moral que a Bíblia nos passa. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos colocando a nossa juventude à mercê de pensamentos, né, falsos, pensamentos vãs, como esse que eu citei. Né? Então muitos estão dizendo por aí que são cristãos, mas não querem abrir mão. E estão dizendo que não é necessário abrir mão de tais práticas. Mas na verdade nós sabemos que é necessário sim. Né? O Senhor, ele requer que nós mudamos a nossa vida. Quando Jesus ali se encontra com a prostituta, ele ali perdoa aquela mulher. Mas ele diz algo muito interessante. Não peques mais. Ou seja, aquilo que tu fazias, hoje, a partir de agora, tu não irá fazer mais. Ou seja, mudança de vida. O Senhor a ama, mas o Senhor requer uma mudança de vida. Porque a prostituta ali, ela não poderia amar ao Senhor e permanecer no mesmo erro. Porque ela iria entristecer o coração de Deus. Porque aquilo vai de contra a vontade, a moral de Deus. E ninguém ama e ao mesmo tempo entristece o coração de quem ama. A palavra de Deus também nos diz em Marcos capítulo 8, 34. Se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, negar a si, né, faz parte de quem aceita o Senhor Jesus. Faz parte da vida do cristão, a renúncia. Devemos renunciar tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que toma o espaço de Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Então não é só amar a Jesus, né? Não é só amar a Deus. Nós devemos amar a Ele e ser obediente às ordens dele, né? Às ordens de fé que o Senhor requer para a nossa vida, de comportamento. Nós vejamos também no livro de 1 Timóteo 6,20, diz assim, Paulo diz a Timóteo, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando, alguns desviaram-se da fé. Nós vemos aí mais uma vez Paulo falando a respeito disso com Timóteo. Né? Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, guarde os ensinamentos, guarde aquilo que eu lhe passei. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Então, jovem, cuidado com aquilo que você tem se alimentado na internet, cuidado com aquilo que você tem se alimentado nas redes sociais. Evite as conversas inúteis, evite as conversas profanas, daquilo que é contrário aos seus ensinamentos, daquilo que é contrário ao que os seus pais cristãos têm lhe ensinado, aquilo que é contrário do que o seu pastor, do que o seu líder, do que a escola dominical tem lhe ensinado. Quando você vê que aquilo ali está indo ao desencontro do que estão lhe ensinando na sua igreja, deixa de lado, não dê ouvidos a esses falsos ensinamentos, tá ok? Porque pode correr o risco de você se desviar da fé. Então, o seu pastor, o seu líder, é capacitado para lhe ensinar, tá ok? Cuidado com todo isso que a internet tem lançado, né, aos seus ouvidos, aos seus olhos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, também é muito interessante. Vejam o que Paulo diz a Timóteo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo diz a Timóteo,
Retenha com fé e amor, Timóteo. Guarde com amor, guarde com fé em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Guarde isso. Isso é de valor para a sua vida. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo. Ou seja, os ensinamentos que nós recebemos através da palavra de Deus, os ensinamentos que nós temos lendo a palavra de Deus, isso nós devemos guardar. Ela é a verdade. Você que não tem o uso da prática da leitura da palavra de Deus, busque, separe um tempo. Eu sei que você tem um tempo para isso. E às vezes o que falta é a disciplina de nós dedicarmos um tempo para a leitura da palavra de Deus. E busque em oração ao Senhor Jesus o discernimento. E o Espírito Santo irá te revelar. Qualquer dúvida, busque ao seu líder e ao seu pastor. Tá ok? Eu gostaria de estar lendo aqui também em alguns exemplos de conduta, de regras que o Senhor Jesus nos dá. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é para ser seguida, mas eu separei, por exemplo, aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo 25. O que o Senhor Jesus requer de nós cristãos que nós façamos, que nós vivemos. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. O quê? A imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor é bem clara quanto a isso. Então existem coisas que nós podemos fazer e existem coisas que nós não podemos fazer. Essas são exemplos. Aqui encontra-se um exemplo, do que não é condizente a nós cristãos. Imoralidade sexual, isso Deus desagrada. Impureza, libertinagem, idolatria, egoísmo, ira, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. Tudo isso, todos aqueles que têm esses sentimentos, que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então é preciso abrir mão disso. É preciso largar essas coisas para alcançar o reino do céu. E a palavra de Deus continua a dizer: mas o fruto do Espírito é amor. Isso sim faz parte. Isso sim nós podemos fazer e devemos ter e fazer. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui em Gálatas, nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos, Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 25, traz alguns exemplos
E a Bíblia tem exemplos a respeito de como comportarmos a nossa língua, a ira. A Bíblia nos traz um modelo, né, de vida conjugal, como amar as pessoas, amar o próximo, amar os filhos, educar os filhos no caminho do Senhor, não se embriagar, entre tantas as coisas. Todas as áreas da nossa vida nós encontramos na Bíblia como administrar, como nós devemos comportar a nossa vida. E essa preocupação a respeito, né, dessa filosofia que tem surgido em nossos dias é grande, porque nós devemos buscar acender no coração dos nossos jovens o desejo unicamente pela palavra de Deus. Então, pessoal, para encerrarmos esse vídeo, eu quero estar lendo alguns versículos em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 31. Mais uma vez, Paulo fala a respeito disso aos líderes ali da igreja em Éfeso, na sua partida, quando ele ali se despede dos líderes da igreja. Paulo diz assim: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, preste atenção, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então, líderes, alertem seus jovens a respeito desses falsos pensamentos, dessas falsas filosofias que têm surgido em nossos dias. E você, jovem que está me assistindo, fique com o conhecimento da palavra de Deus, com o auxílio de seu pastor, de seu líder e com os ensinamentos que você tem recebido da escola dominical. E fica aqui o meu conselho: não troque a escola bíblica dominical, tá, pelas redes sociais. Busque conhecimento aos domingos pela manhã. Se você quer ser saudável espiritualmente, ser conhecedor da palavra de Deus, enriquecer o seu conhecimento para Deus, porque eu creio que o seu desejo é fazer aquilo que é agradável ao Senhor Jesus. Busque o conhecimento. A tua igreja está disposta a lhe abençoar, a lhe ajudar e a lhe dar ensinamento, porque ali eu creio que tem homens e mulheres de Deus preparados para esta missão do ensino. Não dê ouvido ao que a internet, ao que aos hereges do mundo cibernético estão dizendo a respeito do Evangelho, porque eles estão distorcendo e você é precioso para Deus. O Senhor não quer te perder. Vigie, abre os seus olhos e busque somente a Deus o conhecimento. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Ela é extensa de conteúdos e ela tem conteúdo necessário para a sua vida, tá ok? Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida e o seu ministério.